A paz de Cristo seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham nesse primeiro podcast vocacional da Paróquia Santa Luzia. Sabemos que estamos iniciando o mês de agosto e ele é dedicado às vocações, onde a igreja nos chama a parar, a rezar, a refletir e a pedir a Deus que envie santas vocações e que mantenha perseverantes no caminho de santidade as que já se tem. Então, nós estamos com esse projeto de que durante esse mês refletir sobre as vocações. Então, cada semana é dedicada a um grupo de vocações. Então, cada semana teremos o nosso podcast para refletir sobre aquela vocação específica. E hoje, estamos com o nosso seminarista, que aos finais de semana está aqui em nossa paróquia, o Bruno. Então, seja bem-vindo, Bruno, para esse nosso primeiro podcast. Você pode se apresentar aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Padre Tiago. Agradeço pela acolhida. Obrigado também a Pascom. Para mim é uma grande alegria estar aqui, contribuindo para este momento. Sou o Bruno, sou da Diocese de Guarabira. Atualmente estou na fase do discipulado, ou seja, cursando a filosofia. Estou aqui em Brasília há 3 anos. No caso, estou no último ano da filosofia, no 3º ano, para ano que vem, com a graça de Deus e por sua misericórdia e de sua vontade, iniciar assim a fase da teologia. Muito bem, Bruno. Então, sabemos que vocação, ela não nasce do nada, nem do acaso, tem uma história. Então, tem uma história vocacional, já tem um início, tem um surgimento. Então, é como que a vocação é um processo, Então, onde Deus entra na nossa história, entra nas nossas vidas e nos chama a algo específico, Como foi isso para você, Como que iniciou aí o seu chamado vocacional? Eu costumo dizer, quem jogou a semente foi o meu avô. Meu avô, ele era muito católico, um homem de muita fé, e desde pequeno ele sempre me conduzia para a igreja, Especialmente, eu lembro muito as festas de padroeiro. Mas o meu chamado mesmo, onde eu comecei a sentir o primeiro chamado, foi quando eu comecei a participar do grupo de oração da Renovação Carismática. Ali eu fui conhecendo mais a igreja, comecei também a participar de equipe de liturgia, entrei no grupo de acólitos da paróquia, e ali eu fui sentindo aquele desejo de servir, estar mais com o Senhor, de servir mais o Senhor de perto. Admirava o sacerdócio, mas mesmo assim sentia muitas dúvidas. E às vezes, quando via esse pensamento de ser padre, eu me assustava, e dizia: não, Senhor, não é isso, eu acho que isso é da minha cabeça, meu pensamento. E às vezes eu me fechava. Até que o pároco da minha paróquia, eu via alguns irmãos também que caminhavam comigo no grupo de acólitos, entrando no seminário, me chamavam para ir para o vocacional e eu não ia. E até que o pároco chegou para mim: Bruno, tu não pensa não em fazer vocacional? Nunca pensou em ser padre, não? E naquele dia eu me senti impelido, como fosse uma insistência do Senhor, e disse: sim, quero fazer o vocacional, padre. E comecei ali a fazer o vocacional. No início, meio amedrontado, tanto pelo ambiente, que ia ser novo, como também pelos meus pais. Minha mãe, ela não compreendia muito, até hoje ainda um pouquinho. Hoje ela aceita mais, mas no início foi bem difícil. Então, os vocacionais eu comecei a participar escondido, sem que ela soubesse qual era a intenção, e para onde eu iria. Eu dizia que ia para retiro, alguma coisa, mas ela não sabia que era vocacional para entrar no seminário. Até que no último encontro vocacional, o reitor chegou para mim, eu não tinha intenção nenhuma de entrar. Ele chegou e disse: Bruno, você foi um dos selecionados para entrar ano que vem. Você quer entrar ano que vem? Na hora veio a dúvida, mas ao mesmo tempo, o Senhor me impeliu, a dizer sim. E eu disse sim. E depois cheguei, contei aos meus pais. Minha mãe não aceitou, Minha mãe desejava, que eu construísse uma família. Mas entrei no seminário. Meu pai foi bem tranquilo, Graças a Deus. Ele foi o mais assim que me apoiou nessa decisão. Entrei no seminário mesmo diante de muitos medos, E ingressei no seminário no ano de 2018. Passei 3 meses no seminário, até o mês de abril, por conta dos meus medos, também porque eu era muito tímido, então eu sempre me questionei sobre minha vocação, sempre ali meditando tudo, eu levava para o lado negativo, e acabei pedindo para sair do seminário, isso no dia 6 de abril de 2018.
né? Entrei em fevereiro, saí em abril. Saí do seminário, uma semana depois, vinha aqueles pensamentos: caramba, o que foi que tu fizesse, né? Eu lembro que eu conversei com o reitor na semana que eu ia sair do seminário. Na minha conversa com ele, ele disse: Bruno, você tem certeza disso? Você tem certeza que é isso mesmo? Né? E eu disse: sim, padre, eu quero sair, não, acho que eu não dou conta, não é para mim. Esses meses aí eu vi isso, mas era apenas medos, né? Ali, dos primeiros momentos, eu ainda estava me adaptando à casa e eu estava ali com meus pensamentos e decidi sair do seminário. Quando foi no ano 2019, em agosto, passei 2 anos fora do seminário, mas meu coração ainda é desejoso, né? E o padre, em agosto, ligou para mim e perguntou: Bruno, o mesmo reitor, né, padre Daniel, Bruno, você ainda deseja entrar no seminário, voltar, né, sabe que as portas estão abertas, você deseja entrar no seminário? Aí eu disse: sim, padre, eu quero voltar, né? E voltei no ano 2020, retornei para o seminário, né, e atualmente já estou no meu 5º ano de seminário, né, e cursando o 3º ano de filosofia. Bem, então, alguns pontos interessantes. Toda a história vocacional, ela tem ali, se tocam, né? E é interessante perceber, né? Sempre, às vezes, tem aquela questão, já é difícil, né? Todos têm ali suas inseguranças, os seus medos, o que vai ser. Foi assim comigo, foi assim com muitos, né? Eu, antes de vir para a Paróquia Santa Luzia, fui formador, estive acompanhando vocacionados e sempre tinha essa dificuldade, né? O medo, o que vai ser, mas também ali a gente sentia alguns momentos também com relação aos pais, né? Que às vezes não entendem. É importante perceber assim que o chamado ele é da pessoa, né? Por isso que agora eu falo aos pais, né? Às mães, à família, que nesse momento é importante sempre rezar. Porque às vezes nós não compreendemos o chamado que Deus tem na vida do outro, né? Mas Deus nos faz compreender. E é bonito ver que depois de algum tempo, o rapaz no seminário, né? A família já começa a entender e assim a aceitar e até valorizar a vocação, né? Então, por isso, reze, né? E, desse modo, né, muitos pensam também, né, Bruno, que já ir para o seminário só para rezar e para estudar a Bíblia, né? Como é ali o dia a dia no seminário, como é o processo de formação dentro do seminário, dentro de uma casa de formação? Como diz São Bento, né, ora et labora, né? Então, o seminarista, assim como toda casa religiosa, não vive apenas de oração. A gente tem momentos de lazer também, né, necessário. Temos momentos também de trabalho, todos os dias a gente tem um trabalho, né, a limpeza da casa, os nossos afazeres também diários. E temos o estudo, que é também essencial, né? E momentos de esportes também, né? Pelo menos aqui no Seminário Maior, são 2 vezes na semana. Antes era na segunda-feira e na sexta-feira. Hoje é na terça e na quinta-feira, nosso esporte, né? Uma mudança do calendário. Mas nós temos esses momentos que também é momentos de fraternidade. O esporte é momento de fraternidade também, onde nós ali, né, seja caminhando juntos, seja jogando bola, seja jogando basquete, vôlei, né, nos divertimos, rimos, né, partilhamos também um pouco do que a gente vivencia, né, entre os irmãos, e assim a gente vai se conhecendo, né, e se dando a conhecer também a cada um. Então, nossa rotina é, de manhã, nós acordamos 6h30, já vamos à missa, participamos da Santa Missa, fazemos a refeição do café da manhã e vamos para a faculdade, né? Então, nossa rotina lá né, de manhã nós, 6h30, temos a Santa Missa, né? Iniciamos o dia com a Eucaristia, que ali é o essencial do dia, né? Iniciar o dia ali com a Eucaristia. Logo após a missa, nós temos o momento do café, onde também ali é um momento de convivência, né? Sentamos à mesa juntos, conversamos, partilhamos também. E, após o café, vamos para a faculdade. Né? No meu caso, a filosofia, né? Eu curso a filosofia, aí tem a faculdade de filosofia, tem a faculdade de teologia, atualmente também na mesma instituição. Após a faculdade, né, 12h50, nós temos o almoço no seminário, almoçamos,
Terminando o almoço, cada um vai para seu ofício. Ou seja, nós temos lá divisões de funções, né? Somos divididos em equipes e cada equipe, pelo menos uma vez na semana, fica responsável por alguma coisa. Por exemplo, né, tem equipes que durante a semana aquela semana fica responsável por lavar a louça do almoço, do jantar. Então, naquele momento após o almoço, aquela equipe é direcionada para lavar a louça. Outras vão lavar banheiro, lavar a capela, lavar o corredor, né, zelar pela casa. Isso durante toda a semana tem sempre essas atividades. Depois, nós temos um momento de estudo pessoal, né, que vai das 2h30 até as 4 horas da tarde, onde ali fazemos o momento do lanche. Após o momento do lanche, tem esse momento do esporte, quando é terça-feira ou segunda-feira. E após o momento do esporte, nós temos as vésperas, às 6h30, que é o louvor da tarde, né? A oração dos salmos, que nós rezamos todos os dias, seja pela manhã, junto com a missa, à tarde também. Logo após as vésperas, jantamos. Após o jantar, tem o momento do terço. Após o momento do terço, rezamos as completas, que também são uma oração de salmos, ali concluindo o dia, entregando o dia a Deus e já também entregando nossa noite de sono. E vamos para um momento de descanso. E no outro dia, novamente, podemos dizer a mesma rotina, mas tudo se torna novo, né? Por Cristo e com Cristo tudo é novo, né? Mas que é bem ativa, né? Então, assim, cada momento tem as suas horas, tem, né? Então, você falou aí também já um momento assim, período inicial do seminário, filosofia, teologia. Então, assim, quanto tempo leva para formar um padre, hein? Normalmente, a formação ela tem 7 anos, 8 anos aqui em Brasília, né? Para nós de Guarabira, são 9 anos por conta dos 2 anos de propedêutico, que é obrigatório lá. Mas a formação normalmente ela é 8 a 7 anos. Né? Iniciamos com o propedêutico, que é a fase inicial, né? Nós estamos saindo de um mundo fora, estamos ingressando numa nova realidade. Então, o propedêutico ele ajuda a quebrar essas realidades, né? E nos adequar para aquilo que está por vir na caminhada. No caso, né, nossa caminhada do seminário e até também o sacerdócio, né? Logo após o propedêutico, se assim, né, for da vontade de Deus, o rapaz ele é enviado para a filosofia, que é a fase que eu estou, onde cursamos 3 anos, que é a fase do discipulado, né? O discípulo é aquele que aprende com o mestre, né? Caminha atrás do mestre. Então, nós estudamos a filosofia, né, que também nos prepara para a teologia, e após a filosofia temos os 4 anos de teologia, que é a configuração, né? Ou seja, o rapaz ali, depois de ter cursado os 3 anos de filosofia, já com a mente mais formada, ele é chamado agora a se configurar o coração de Jesus, né? Ou seja, ir transformando seu coração num coração de pastor, né? É isso que ele vai ser, pastor, né? E nada melhor do que olhar para aquele que é o bom pastor, que é Jesus, né? É um ciclo, né? Então fala que é um processo de formação que são ligados por ciclos, né? Introdutório, propedêutico, né? Que vem sempre primeiro, né? Onde eu entendi assim, né? Que você pega e vai ser introduzido dentro do mistério. Então muda a rotina, sai de casa, vai para o seminário, sai do convívio com a família para entrar no convívio mais vocacional, com padres, com outros que estão fazendo essa caminhada de discernimento, né? Depois disso você já entra ali no estudo, né? Filosofia, depois teologia, e assim, é faculdade. Por que primeiro filosofia, depois teologia? A graça, ela supõe a natureza, né? Segundo Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino ele vai dizer que a filosofia ela é serva da teologia. Ou seja, sabemos que a teologia ela parte da fé e da revelação. Só que é necessário a razão humana para compreender. Então, a filosofia vem daí, né? Ela ajuda a preparar a razão humana para compreender os mistérios que serão ensinados na teologia. E muitos mistérios da teologia, por exemplo, a Trindade, Eucaristia, eles vêm de termos que estão ligados à filosofia, como essência, substância. Então, por isso a necessidade de primeiro ver a filosofia, ter uma razão, né, mais formada,
para assim compreender melhor os mistérios que serão ensinados na teologia. Nossa, quão profundo, né? Mas é importante, isso é uma lição para todos, não só para quem está no seminário, né? A gente pensa que, no fundo aqui, todo o processo de sacerdócio é identificar com Cristo o sacerdote, né? E santidade é você querer ser como Cristo. A musiquinha do... Né? A musiquinha não, a música, né? Ali do Padre Zezinho, né? Amar, viver, sentir como Jesus, né? Então isso é santidade. E ser padre também é exatamente isso, mas ser como Jesus, sacerdote, né? E aí que está, às vezes a pessoa pensa que para você ser padre, para você ser santo, você tem que deixar de ser humano. Não, mas pelo contrário, você tem que ser mais ou menos que a humanidade curada, tocada, restaurada por Cristo, mas essa humanidade que vai receber a graça divina, né? Isso que a graça supõe a natureza, né? Que assim, às vezes as pessoas querem matar a natureza para que a graça... Então assim, vira o quê? Algo totalmente estranho. Eu gosto muito de uma frase que diz, né? Que Jesus foi tão humano, que só poderia ser Deus, né? Então, assim, quando mais humanos somos de acordo, mais na humanidade, assim, criada por Deus, mais de fato alcançamos a santidade. O sacerdócio é isso, né? Então, essa que é a luz. Então, a graça, depois a natureza, né? Mas, seguindo, né? Você falava da rotina, da semana, e o que vocês fazem final de semana? Por exemplo, você está, aos finais de semana, você está aqui na paróquia, né? Então, o sábado e domingo. Então, o que você vem fazer? Por que você sai do seminário, sendo que você sai de casa e vai para o seminário? O que vocês fazem nas paróquias durante o final de semana? Pois bem, o seminário também, né, nós estamos ali em preparação ao sacerdócio. E o sacerdote, ele tem que pastorear o povo de Deus. Ele é feito para viver com o povo, né? Servir a Cristo no povo, amar o povo. Então, a dimensão pastoral, né, assim como a dimensão intelectual, espiritual, ela também é muito necessária na vida do seminarista. Então, aos fins de semana, nós passamos a semana no seminário, né, vivendo a oração, estudando, convivendo entre nós como irmãos. E durante os fins de semana, somos enviados à paróquia para termos a experiência com o povo, né, viver com o povo, né, observando o padre, como o padre lidar com o povo, né, aprendendo com o padre também, né, como é, né, ser pastor, né, como é estar com o povo. E ali, observando o padre, vivendo com o povo, nós também vamos despertando, como eu dizia que a teologia, ela nos ajuda, né, a fase em que nós temos que nos esforçarmos para configurar o nosso coração, o coração de Jesus, bom pastor. Então, a pastoral é isso, né? Nós, observando o padre, convivendo com o povo, vamos também configurando o nosso coração, né? E também ajudando a discernir qual é a nossa vocação. A caminhada de seminário, né? Quando eu entro no seminário, não quer dizer que eu vou ser padre, né? Um jovem que entra no seminário, claro, ele está ali caminhando com o intuito de chegar ao sacerdócio. Só que a caminhada do seminário, ela é uma caminhada de discernimento. Ou seja, por isso que tem essas fases também. Cada fase vai ajudar o rapaz a discernir se é aquilo, né? Se realmente aquilo é da vontade de Deus. Por isso que são 9 anos de estudo, né? Para que ali também o rapaz, em cada momento, possa ir discernindo. E a pastoral também ajuda nisso, né? Como eu lido com o povo de Deus, né? Será que realmente eu sou, né, o povo me vê como pastor? O povo vê em mim já um coração de sacerdote, né? Também tem muito isso, né? O que o povo percebe em você? O que você percebe em você mesmo, diante do povo? Né? O que você percebe diante de Deus, aliás, né? Diante do povo nem tanto, né? Diante de Deus, mas como eu estou ali, né, vivenciando aquilo que Deus me pediu com o povo. Bom, eu vejo aí nesse aspecto também da pastoral, mas também do seminário, que são de ambiente, né? Assim, a vocação surge também no ambiente. Então, assim, por exemplo, nós praticamente, a nossa vocação natural é o matrimônio. Nós vivemos um ambiente matrimonial, a casa, né? Então, a família onde tem ali os pai, a mãe, os irmãos, assim, o seminário da família é a casa, é o lar, né? Então, assim, então, por isso que eu falo que o seminário é um ambiente vocacional, ambiente sacerdotal, onde que é o ambiente da família, mas que dos padres, seminaristas, né? Vai ver como padre, né?
E depois a paróquia é esse ambiente também ambiente vocacional, onde vai servir, é um ambiente do serviço, né? Então, é diferente a igreja, a paróquia, né? A comunidade para os paroquianos e a paróquia para o padre e para o seminarista, né? Os paroquianos, mesmo que eles tenham uma missão ali, eles vão ali para buscar os mistérios que a igreja vai dar a eles, né? E nós padres, vocês seminaristas, já estão ali para se colocar a serviço, para que a comunidade, né, a assembleia, ali elas tenham ali os bens da graça garantidos, né? Então, acho que isso também ajuda a gente a discernir se eu quero estar à disposição do servir, de doar a minha vida ou de receber, né? Eu me lembro que o que mais foi forte na minha vocação, o que mais me fez foi assim, eu quero me doar, não quero só receber, né? Então, já vi que tinha essa abertura, né, para a graça. Mas, voltando, então, você está hoje na Paróquia Santa Luzia. A Paróquia Santa Luzia tem lhe ajudado alguma coisa, né, no seu processo, no seu discernimento? Desde que eu cheguei aqui nessa paróquia, né, de um povo muito acolhedor, sou muito grato a Deus, né, por ter me colocado numa paróquia, de um povo de um coração tão bom, né, e um povo que tem me ensinado muito, graças a Deus, né, tanto na pessoa do pároco, o Padre Tiago, como também na pessoa de cada membro de pastoral, né? É um povo que... Peraí. Me emocionando. É um povo que, graças a Deus, tem colaborado muito, né, com a minha vivência vocacional, né, ajudado no meu discernimento vocacional, né? Cada dia, quando eu venho aqui nos fins de semana, mesmo com um trabalho, né, que aparece, que tem, né, mas eu não vejo isso como um peso, né, eu vejo isso, graças a Deus, com muita alegria, e para mim é um descanso, né, às vezes a gente vem da rotina do seminário, chega aqui, né, e para mim, eu vejo como providência divina, né, para a minha vida, a Paróquia Santa Luzia está com o povo, né? Então, para mim é uma grande alegria, né, participar da vida dessa paróquia, colaborar com essa paróquia, mesmo com pouco que eu tenho, não tenho muito conhecimento, estou ainda na fase de formação, né, mas colaborar e também ver que eles colaboram para a minha formação sacerdotal, né, que eles ajudam com o meu discernimento vocacional. Então, desde que eu cheguei aqui, eu percebi, né, e percebo na minha vocação, né, alguns degraus dados, alguns passos dados, né, crescimento vocacional, crescimento humano também, na vivência com as famílias, né, com os jovens. Eu vejo o quanto tem contribuído para a minha vocação. Então, para mim, né, é uma alegria estar aqui na Santa Luzia e é momento e motivo, né, de agradecer sempre a Deus. Muito obrigado, Bruno. Mas aqui também a paróquia é muito agradecida por você estar aqui, né? Tem como filho e sempre estará, né? Então, sinta-se contemplado, sinta-se acolhido, né? E sinta que a paróquia sente sua presença, né? E assim, muito querido. Também, mas pelo padre também esse que vos fala. Mas bem, então, para a gente já chegando ao final do nosso podcast vocacional, né? Para fechar ali com chave de ouro, né? Qual o conselho, né? Qual mensagem você deixaria para aquelas pessoas que estão pensando, né? Que estão ali, tem aquela dúvida sobre a vocação, o que fazer, o que rezar, o que procurar, o que pensar. Então, assim, o que você indica? Como diz o grande São João Paulo II, jovem, não tenha medo, né? Abrir o coração a Cristo. Então, se você é jovem, né, tem dúvida sobre sua vocação, se é o sacerdócio, se é a vida consagrada religiosa, se é o matrimônio, né, faça os encontros vocacionais, procure a mim para conversar, né? Eu estou aqui para ajudar também, o diácono Lucas, né, o padre Tiago, né? Procure a gente. Eu sei que eu tenho pouco, às vezes, mas o pouco que eu tenho a contribuir também, eu acho que pode ajudar em alguma coisa. Então, você não tenha medo, né? Reze, né? Uma vocação, para ser bem discernida, ela é discernida pela oração. Então, eu não vou discernir minha vocação apenas pensando, será que é isso, e conversando com o padre, conversando com o seminarista, com o diácono, né? Mas é no meu pessoal, né? Na minha oração diária. Ali eu colocando, conversando frente a frente com Deus, no Santíssimo, no Sacrário. Vá lá e questione, Jesus, será que é isso? Converse com Ele.
É isso que o Senhor quer para a minha vida, né? Vá lá diante de Jesus Eucarístico, questione, né? E ali, Deus vai despertando o seu coração, Deus vai mostrando o caminho, né? É assim todo chamado, é Ele que vai conduzindo. Não é ninguém que vai dizer, você tem vocação para isso, né? Você deve fazer isso. Não, é você e Deus. A vocação, ela é discernida assim, você e Deus, né? Você, no fundo, já sabe qual é a sua vocação, mas nós humanos, né, nosso pensamento, às vezes a gente duvida, né, questiona porque temos medos, e Deus, ali com a sua luz, com o Espírito Santo, né, que é o próprio Deus, ilumina ali nossa mente e nos conduz, nos leva. E nós precisamos abrir o coração a Ele e dizer, vem Senhor, faça-se em mim tua vontade, como disse Nossa Senhora, né, como disse tantos santos, como disse também Samuel, né, fala Senhor que teu servo escuta. E ali vai, caminha, né, e seja doce, né, um coração dócil, né, pronto para acolher o que vem de Deus e pronto para crescer também, tanto humanamente como espiritualmente. Muito bem. Então, acho que duas coisas aí, né? A crescer é uma coisa, falar oração, a vocação vive sozinha, né? Mas acho que duas coisas, assim, resume, né? A oração e o serviço, né? O serviço. Porque nem a vocação é egoísta, é para si, mas é dom, né? Tem que viver como dom para a igreja, né? Então, às vezes a gente vai ver as pessoas se preocupam, mas quer sozinho. Então, assim, sirva, trabalha, procure uma pastoral. O ser pastor é brotado na pastoral, né? Então, acho que é isso. Por último, uma pergunta anexa, finalizar, poucas palavras. Espera aí. Bom, então, para finalizar, uma ótima palavra, ver aqui na mesa, acho que a gente não pode terminar sem isso. Bruno, o que a vocação lhe deu? Ixi, pergunta forte. O que a vocação me deu? Né? O que a vocação me deu? Ou tem lhe dado, né? A vocação, ela, além de ter feito eu crescer humanamente, né, eu vejo que o Bruno, lá de casa, lá de Cacimba de Dentro, né, que é a minha cidade, lá no interior da Paraíba, que eu tenho orgulho de ser filho da minha terra, né, aquele Bruno não é mais o mesmo de hoje, né? Se eu saísse do seminário hoje, né, quero chegar ao sacerdócio, quero ser padre, com a graça de Deus, mas se eu saísse do seminário hoje, eu ia sair feliz, porque o seminário contribuiu muito para a minha vida, né, para o meu crescimento humano, né, e espiritual também. Então, eu só tenho a agradecer à igreja, né, e além também dos irmãos, das famílias, da família, né, somos uma família, né, então, além da minha família de sangue, hoje eu tenho uma grande família de seminário, meus irmãos seminaristas, que partilham todo dia a vida comigo, e também o povo de Deus, né, que também fazem parte da minha vida, né, que ali estão também inseridos também na minha vida. Então, é isso, a vocação, ela tem contribuído nisso para mim, né? 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, a vocação não nos tira, só nos dá. Só nos dá. Deus e mais. Então, desse modo, finalizando, né, o nosso primeiro podcast vocacional, né, então, só lembro, né, que essa semana, como todo esse mês, é o tempo de silenciarmos, né, de rezarmos, né, para ver o que Deus quer de nós, né, mas nessa semana de modo especial, rezar pelas vocações sacerdotais, né, pelos seminaristas, pelos vocacionados, pelos padres, os bispos, né, o Santo Padre, o Papa, né, para que todos possam fazer a vontade de Deus na santidade, levando-o também a viver a santidade, né. Então, quero finalizar convidando você para o próximo, então, todo esse mês, cada semana teremos um podcast vocacional com tema, e assim nos acompanhe, nos siga, né, socialize com os demais, né. Também mande suas sugestões, né? Mande ali que vai ser de grande valia para a nossa Páscoa. Então, agradeço a presença de Bruno, também toda a nossa Pascom, todos que estão colaborando com esse momento. Reze para que seja cada vez melhor. E, para finalizar, né, pedindo a Deus que possa continuar fazendo chamados e ajudando, sobretudo, na resposta, rezar a oração vocacional, né?
Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, obrigado, Bruno. Um grande abraço. A paz de Cristo esteja convosco. Eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estejam em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até o nosso próximo episódio. Amém. Tchau.